Olá, meu nome é Matheus, esse é o primeiro vídeo do canal. Minha ideia é fazer vídeos que a gente consiga falar sobre coisas da vida de uma maneira mais reflexiva, de uma maneira mais profunda. E o primeiro tema que eu queria abordar agora seria em relação a o que é felicidade. A gente tem uma ideia de felicidade que é muito linear, sendo que é um tema muito complexo. A gente vive numa sociedade que estimula a gente cada vez mais a ser feliz, e essa felicidade ela é vendida pra gente por bens materiais, profissões, o consumismo de certa forma, ele precisa existir para fazer toda a cadeia ser rentável. E eu não vou entrar nem no mérito dos fatores econômicos, porque a nossa sociedade ela evoluiu até aqui muito por essa questão de querer lucrar, dinheiro, evolução. Só que isso trouxe um ônus pra gente, como espécie. A gente vê que nas últimas épocas a nossa sociedade cada vez mais tem adoecido mentalmente, e um dos grandes fatores é justamente tentar enxergar a felicidade em tudo. Tentar enxergar a felicidade no celular, tentar enxergar a felicidade num carro, tentar enxergar a felicidade em coisas que são materiais, mas que não são completamente a ideia de felicidade. Eu acredito que felicidade é algo muito mais complexo do que isso. E a gente às vezes não para entender isso. Uma vez eu estava assistindo um vídeo, e no vídeo o cara ele ficou até emocionado quando ele começou a falar. Ele falou: "Bom, felicidade pra mim é comprar um pão". E é muito banal. Comprar um pão é sinônimo de felicidade. E porque é o ritual de você sair de casa, comprar um pão, trazer o pão pra casa, fazer um café, comer o pão, geralmente com uma manteiga ou com ovos, não importa. Mas aquele ritual ali, ele já traz uma certa felicidade. Pelo sentido de você entender todo o contexto daquilo dali. De você ter dinheiro para ir comprar um pão, de você abrir a geladeira e ter mantimentos para colocar no pão, para você ter um gás, um fogão, uma panela. Então, tudo isso, se você parar para pensar, isso é sinônimo de felicidade. E isso pode se aplicar a coisas ainda mais complexas, como, por exemplo, família, pessoas, amigos. E a gente geralmente não para observar esses fatores que são intrinsecamente importantes para a gente como seres humanos. E isso é tão importante quanto olhar o fator financeiro. Então, se a gente olhar a felicidade simplesmente como um fator econômico, a gente é totalmente deturpado. Na verdade, é isso que o capitalismo quer que a gente veja. Porque essa ausência de felicidade nos faz entender que temos que consumir mais. Bom, se você não está feliz onde você está morando, a ideia é morar num lugar melhor. A ideia é sempre melhorar. O sentido de dar um passo atrás, o sentido de retroceder, ele é simplesmente esmagado por todo o contexto do capitalismo. Ao passo que você conseguiu trabalhar, está numa grande empresa, isso é um mérito muito grande para qualquer pessoa. Mas se você quiser fazer um passo de, poxa, eu tenho um sonho de fazer faculdade de psicologia numa federal do meu estado, a sociedade vai olhar para você e vai falar: não, isso é maluquice. Olha o que você tem, você vai largar isso, para uma incerteza. Então, valores intrínsecos, eu dei o exemplo de estudo, mas pode ser outra coisa. Pode ser, por exemplo, conhecer um outro país, pode ser trabalhar numa área que você tem afinidade, que não exija ensino superior. E a gente dificilmente para um tempo para observar esses fatores. E isso constantemente deixa a gente cada vez mais doente. Doente por viver num ritmo que a sociedade cada vez mais nos impõe,
e que, de certa forma, não é o ritmo de todos. Existem pessoas que vão ter uma habilidade muito grande em música, em arte. Pessoas que vão ter uma habilidade extremamente magnífica em literatura. E tem certas pessoas que vão ter uma habilidade muito grande em matemática. E o que a nossa sociedade faz? Ela afasta as pessoas que não têm um certo sentido para o sistema e coleta as pessoas que têm. Então você é bom em matemática, ok, você é válido para o sistema. Porque eu posso te colocar na caixa de exatas, de uma engenharia, de uma matemática, de alguma graduação que tenha um lado matemático para que você tenha uma profissão pré-definida para esse lado. Assim é mais fácil pensar. Agora, se você quer ser escritor, para quê? Isso é um devaneio. Para que você quer ser escritor? A nossa sociedade hoje, ela tem dificuldade de raciocinar coisas simples. Tanto que você vê os jovens passando 3, 4, 5 horas do dia dentro de uma plataforma. Então, assim, você vê um jovem que está desenvolvendo o cérebro com 15, 16 anos, passando 4, 5 horas no Instagram, é muito difícil querer que esse jovem com 22, 25 tenha maturidade para ter uma família, responsabilidade. Por que isso? Porque a nossa sociedade evoluiu de uma forma que jogou muitas coisas para a internet. Então a gente não consegue raciocinar no que é certo e no que é errado. A gente segue o fluxo. Isso faz parte da nossa espécie. A gente se compara, vê o que a manada faz e a gente tenta fazer igual, porque assim a gente se sente acolhido, pertencido. Pensar diferente, agir diferente sempre vai ser destoante, sempre vai ser muito difícil para quem tenta fazer diferente. Agora, quem faz o simples, quem faz o que a maioria das pessoas fazem, tudo bem, você simplesmente é aceito. Então pode pegar seu carimbo, yes, você faz parte dessa tribo. Agora, se você não, desculpa, mas não tem como. Vai para outro lugar, vai para o final da fila. Então, eu acredito que quando a gente olha a felicidade, a gente tem que mudar um pouco o nosso conceito. Fechar os olhos e pensar que felicidade pode ser simplesmente estar com quem você ama. Felicidade pode ser simplesmente ter o que comer, ter uma roupa para vestir. Quando a gente começa a ter esses valores mais intrínsecos, a gente começa a ver a vida de uma maneira diferente ao ponto de falar, cara, não é isso que me faz bem, então vou buscar o que me faz bem. Eu não tô falando que não é pra você ter um carro legal, uma casa legal, um celular legal. É pra você ter tudo isso, o melhor possível. Mas muitas das vezes, essas coisas, elas não são carimbos de felicidade. Podem ser momentâneos, mas não são duradouros. Então o que a gente vê muitas das vezes é uma sociedade que vive de medicamentos, que vive de antidepressivos, que não consegue dormir, vive de soníferos. Por quê? Porque toda essa conjuntura que eu tô falando aqui há alguns minutos, ela se propaga na nossa vida, na nossa forma de viver, na nossa forma de agir. E isso intrinsecamente reverbera em como a gente age. Não tem como. A gente tenta muitas das vezes mascarar, dizer, ah, não é isso, não é, pode ser e tal, mas nós somos animais, biologicamente. Quando tá escuro, a gente sente vontade de dormir. Se você ficar muito tempo sem comer, você sente fome. Se ficar muito tempo sem beber água, você sente sede. Se você ficar muito tempo sem beber água, tenta ver o que acontece. Se alguém te falar que você tem que correr 1 quilômetro para beber água e você tiver com muita sede, você vai tirar energia de onde você não sabia que tinha, mas você vai tirar, porque é um instinto de sobrevivência. E a gente muda isso, né? A gente joga esse instinto de sobrevivência para um e-mail do chefe, do corretor. E a gente tenta
viver uma vida muitas das vezes desconexa com a nossa própria identidade, com quem a gente é de fato. Então, o que é felicidade? Eu queria que a gente conseguisse refletir no que é felicidade pra gente, para que com as respostas um pouco mais claras a gente consiga levar a vida com mais clareza e com mais calma. Porque muitas das vezes eu sinto que é o que a gente tem mais dificuldade de fazer. Viver. É isso. Eu espero que o vídeo tenha ficado legal. Eu vou tentar fazer vídeo sempre dessa forma mais informal, de conversar, e eu não tenho muito um roteiro. Eu penso no que eu vou falar e daí eu vou tentando trabalhar em cima disso, tentando juntar as informações. E essa é a ideia. É tentar conversar, tentar transmitir não só conhecimento, mas reflexões, porque eu sinto que quando a gente consegue expor o que tem na nossa mente de maneira mais factual, a gente não só ajuda as outras pessoas ao nosso redor, como quanto também a gente se ajuda, porque a gente joga pra fora o que tá aqui, e isso faz a gente ter uma visão um pouco mais otimizada das coisas. É isso. Valeu.